O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar um menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: do Egito chamei meu filho. Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel, pois aqueles que procuravam matar o menino já estão mortos. José levantou-se, pegou o menino e sua mãe e entrou na terra de Israel. Mas quando soube que Arquelau reinava na Judeia, no lugar de seu pai, Herodes, teve medo de ir para lá. Por isso, depois de receber um aviso em sonho, José retirou-se para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, para a gente entender o que era a Sagrada Família e o que é uma família cristã, a gente tem que colocar no meio de nós a Jesus Cristo, porque Ele é o sentido de ser da Sagrada Família e é o sentido de ser da nossa vida e do nosso comportamento como cristãos. Escutei uma vez um padre muito sábio que fundou um movimento lá na Itália, e dirigido para universitários, para jovens universitários. E aí ele falava dessa questão da cultura cristã. Esses dias o Papa Francisco se reuniu com os cardeais, com os funcionários da Cúria Romana, e disse para eles isso, né? A gente tem que se dar conta que a gente não vive mais numa cultura cristã. E então a gente vive num mundo que não tem mais lugar, né? Não encontra mais lugar essa cultura nossa cristã. E esse padre que chamava Luiz Giussani, ele dizia assim: como se cria uma cultura cristã, da onde que ela brota, né? E ele dizia, a cultura cristã brota da experiência. Quando a gente tem uma experiência de fé, dali vai nascendo uma nova cultura. E quando a gente não tem essa experiência, por mais que a gente se mexa e faça e desfaça, a gente não cria cultura, porque não existe o centro, a fonte dela. E ali Giussani fazia uma comparação que vem muito a propósito com a festa de hoje. Ele dizia: numa casa, numa família, quando nasce uma criança, quando
entra um bebê na casa, todo o funcionamento da casa muda. Todos têm que, primeiro tem que criar um espaço para o nenê, para botar o berço, né? Então já muda todo o espaço na casa, onde as coisas estão, onde estão as cômodas, os armários, as camas, muda, né? Depois mudam os horários da casa, porque a criança, os horários dela são meio anarquistas, né? Ela acorda e fica com fome e dorme e acorda de novo nas horas mais inesperadas, né? Então tem que alimentar, tem que dar de mamar, tem que trocar fralda, então os horários da casa mudam, né? Os sons, os barulhos da casa mudam também, né? Tem uma hora que não pode falar, tem uma hora que tem que ficar em silêncio, tem hora que não fazer barulhos perto da criança que está dormindo. Então muda tudo na casa, né? Esses tempos eu li um comentário de uma amiga minha, que dizia assim: quando eu era solteira, eu não aguentava a conversa das minhas amigas que já eram casadas e tinham filho, porque elas só falavam de bebê o tempo todo, né? Porque isso é bom para o bebê, porque isso é ruim para o bebê, porque tem que fazer assim, porque tem que fazer assado, porque tem que dar isso, não tem que dar aquilo, não sei o quê, né? E falavam de bebê o tempo todo, e ela dizia: mas que chatas são essas minhas amigas, não tem outro assunto para falar, né, que não seja o bebê. E aí ela disse: aí eu me casei e agora eu tenho um bebê também, e agora é só disso que eu falo mesmo, né? Não tenho outro assunto, não me interesso por outra coisa, né? Só falo do bebê. Então quando a gente encontra no ambiente da igreja um cansaço, uma falta de criatividade, a gente tem que se perguntar: onde é que está a nossa fé? E qual é o lugar que Cristo ocupa na nossa vida? Que quando Cristo entra na nossa vida, muda tudo, muda todo o nosso comportamento, toda a nossa maneira de ser muda, se altera, e aí a gente começa a criar uma nova cultura, né? E assim foi, vejam, durante muitos anos e muitos séculos, a igreja foi a grande pioneira e a vanguarda da cultura, e aquela que tinha a iniciativa e que criava coisas novas. E se a gente for ver as coisas que a igreja criou em matéria de arquitetura, de música, de literatura, de tudo, né? De arte, a gente vai olhar que era sempre, tudo aquilo era criado em torno do mistério, em torno de Cristo. Então, de que maneiras a gente pode expressar a nossa vida em Cristo? De que maneira a gente expressa essa vida que está surgindo dentro de nós, que está brotando, essa vida nova que brota uma vez que a gente acolhe Cristo? Então a gente vê desde o início aquela arte que os cristãos faziam, aquelas pinturas que eles faziam nas catacumbas, quando a igreja era perseguida ainda. É uma arte diferente, não é a mesma arte que acontecia lá no paganismo. Quando o cristianismo deixou de ser clandestino e se tornou, foi legalizado, e os cristãos podiam
realizar publicamente o seu culto, eles não quiseram construir os templos iguais como o templo pagão, porque o templo pagão não serve para a liturgia cristã. O templo pagão era escuro, e a liturgia cristã precisa muito da luz. Ela é realizada toda na luz. Então, e aí toda a arquitetura teve que se adaptar a isso, e começar a criar aqueles arcos cada vez mais altos, com cada vez mais espaço entre eles, para fazer janelas cada vez maiores, para conseguir aquela luz contínua, que no fim conseguiram nas grandes catedrais góticas, que é uma luz que você não vê mais interrupção entre uma janela e outra, entre uma luz e outra, porque tudo fica iluminado. Então, é a mesma coisa a pintura, a mesma coisa a música. Vejam, toda a música do Ocidente, ela depende de um modelo, e o modelo qual é? É o modelo do canto gregoriano, do canto litúrgico da igreja. E como é que o canto gregoriano foi inventado? Foi inventado quando os cristãos disseram: a palavra de Deus nos causa tanta alegria que a gente não consegue mais pronunciar ela só falando, a gente tem que cantar, porque o canto é próprio de quem ama. O Santo Agostinho, cantar é amantes est, o cantar é próprio dos amantes, dos que amam. Então, a Assembleia tinha um grande desejo de cantar. E aqui a gente vê, sempre a gente nota isso, uma comunidade que está viva, que está fervorosa, que vive em oração, que vive na caridade. Ela canta com entusiasmo, as pessoas cantam, se escuta a voz da Assembleia. Uma comunidade que está morta, que está desanimada, que está triste, que está com pouca fé, que está com pouca caridade, a gente vê aquelas vozinhas assim, uma aqui, outra lá, todo mundo desanimado, sem cantar. Então, onde entra Cristo, começa a surgir uma nova cultura. Eu estive na África uma vez, na Costa do Marfim, participei de algumas missas lá na África, dos africanos. E aqui, claro, tem umas coisas que são diferentes da nossa cultura, Por exemplo, eles dançam na missa, porque para o africano não tem diferença entre cantar e dançar. Se você está cantando, você está dançando também. Então, eles dançam, cada vez que tem um canto, todos começam a dançar, a se balançar. A procissão do ofertório, muito bonita, eles vão levando as oferendas, também dando passos de dança. Mas tem um detalhe, quando a gente vê a dança deles fora da igreja, ela é diferente de como eles dançam dentro. Então, eles têm uma forma religiosa de dançar, que não é a mesma que é feita lá fora. Por quê? Porque eles entendem isso, brota espontaneamente do coração. Se eu estou na presença de Deus, a minha dança, a minha maneira de dançar muda. Se eu tenho Cristo no coração, o movimento do meu corpo muda, se altera e vira uma outra coisa. Então, tudo, quando a gente coloca Cristo, muda tudo, muda a nossa maneira de nos comportar, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de pensar, de cantar, de escrever, de falar, a maneira de nos comportar uns com os outros. E quando Cristo entra
na nossa vida familiar, que é a primeira comunidade de todas, né? A família também é transfigurada. E aí tem que haver essa mudança, né? E não que todos se transformam em anjos, porque quando a gente escutou aqui São Paulo falando aos Colossenses, também a leitura do livro do Eclesiástico, ela fala também dos defeitos das pessoas, porque todos nós temos nossos defeitos, as nossas lutas, as nossas limitações, as nossas dificuldades, que influem na nossa vida de família. Fala do pai que está perdendo a lucidez e que o filho tem que ter paciência com ele, não pode ser grosseiro com o pai. Depois em Colossenses fala, vejam como é bonito aqui, São Paulo descreve a nova cultura que nasce da vida cristã, da experiência cristã. Do fundo dos vossos corações cantai a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais em ação de graças. Tudo seja feito no nome do Senhor. Por meio dele dai graças a Deus, ao Pai, né? E lembrando que sempre esse dar graças, em grego é Eucaristia. Então São Paulo nos convida a viver uma vida toda ela formatada pela Eucaristia. Uma vida eucarística, quer dizer, uma vida em modo de oferta, né? Como dizia São João Paulo II, nossa vida tem que ser uma Eucaristia, oferta a Deus e alimento para os irmãos. Então, e aí começam a maneira de viver uns com os outros, né? Revestivos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportando-vos uns aos outros. Isso aqui São Paulo não escreve para os anjos. Os anjos não precisam suportar uns aos outros. Porque quem você tem que suportar é uma pessoa chata, um pecador como você. Os outros também têm que te aguentar, porque às vezes você é chato que só, nem paciência de Jó para te aguentar em certos dias, em certos momentos da tua vida. Então, suportai-vos uns aos outros, perdoando-vos mutuamente, se um tiver queixa contra o outro. Quem é que a gente perdoa? A gente não perdoa os anjos, não tem o que perdoar. A gente perdoa gente de carne e osso, pecadora, que erra, que diz o que não devia, que fala sem pensar, que ofende o outro, que desrespeita, que passa por cima do outro. Mas quando Cristo mora numa casa, muda toda essa rotina, muda toda essa maneira de viver, e a gente começa a olhar para o nosso irmão com um olhar de misericórdia, não como quem tenta proteger o seu espaço e se proteger contra os outros, mas como todos nós estamos aqui remando juntos, todos nós precisamos de perdão, todos nós precisamos de misericórdia. Por isso, irmãos e irmãs, quando Cristo se coloca no meio de nós, tudo muda. José teve que ir para o Egito, depois teve que voltar, depois não pôde mais morar em Belém, teve que voltar para Nazaré. Tudo muda quando Cristo está no meio de nós e Ele nos guia. A festa de hoje nos convida a colocar Cristo na nossa casa e permitir, acolher Ele e permitir que Ele vá mudando tudo no nosso coração, na nossa vida familiar, na nossa vida comunitária, em todos os aspectos da nossa vida.